Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Introdução à Bíblia Sagrada. Nós vamos continuar falando do assunto de canonicidade. E hoje eu gostaria de trazer um assunto que eu não falei na primeira aula, mas que eu acho extremamente relevante, que é o assunto relacionado à validação científica dos textos que nós temos na nossa mão. Em outras palavras, será que de fato a gente pode acreditar que esses textos foram escritos na época que foram escritos, que dizem a verdade? Enfim, é esse assunto que eu quero levantar aqui, tá? E eu achei um artigo fantástico na internet desse professor Marcelo Rede, que é professor da USP de São Paulo, né? Na Universidade de São Paulo. E o texto é de um acadêmico, é um texto cético, né? Eu recomendo que leiam, o link está aqui embaixo. Você tiver paciência, dá um pause aí na sua, no seu vídeo e procure ler esse artigo. E a pergunta que ele faz é a seguinte: a Bíblia hebraica pode ser considerada um documento para escrever a história do antigo Israel ou para analisar outros fenômenos históricos, como a formação do monoteísmo ou a figura divina de Yahvé? E aí ele começa a dizer algumas coisas que eu gostaria de ler aqui com você, tá? Ele diz o seguinte, ó: há, portanto, razões suficientes para que a legitimidade da Bíblia como documento histórico tenha sido questionada. Então ele já começa dizendo o seguinte, ó: existem acadêmicos que questionam que, de fato, a Bíblia é legítima naquilo que falam. E aí ele começa a dizer os motivos, né? Ele lista vários aqui. Não resta dúvida que os textos bíblicos impõem dificuldades imensas ao historiador. O conjunto é extremamente diversificado e mesmo incoerente. Eu não acho incoerente, mas tudo bem. Sua unificação é fruto de um processo longo e mal conhecido. Para mim, é um argumento fraco. Sua redação e, sobretudo, sua forma canônica, afinal, são tardias e são fato. Mas, assim, é porque ele considera canonização aquele processo formal onde pessoas sentam e decidem que aqueles livros são sagrados. E a gente já discutiu na primeira aula que isso não necessariamente é verdade. Um livro ele é canônico, ele é sagrado quando ele primeiro nasce no coração de Deus, ele é aquele argumento ontológico, né, a natureza do ser, né? Então, ele é sagrado porque ele é sagrado, porque Deus concebeu. E o segundo ponto, o texto passa a ser sagrado quando você passa a usá-lo como texto sagrado, né? E aí sim, é claro que em seguida os anciãos geralmente sentam e definem, né, de fato quais textos eles vão considerar de fato como sendo canônicos, porque nesse processo ah, de aparecimento de novos livros, nem todos, de fato, teve a sua origem em Deus. Então, eles precisam criar alguns parâmetros, né, para poder decidir quais que fazem sentido estar naquele canon e quais que não fazem sentido, né? Por isso que a Igreja Protestante defende a, os critérios de seleção de livros dos judeus como sendo mais corretos. Inclusive, é o que eu acredito hoje, tá? São os 39 livros do Antigo Testamento, que a Igreja protestante tem em sua Bíblia, tá? Enfim, mas voltemos ao texto. Para complicar ainda mais, materialmente falando, os textos que conhecemos hoje do Antigo Testamento derivam de manuscritos medievais que datam de por volta de 100 anos depois de Cristo. Ou seja, eles não têm os originais, né, de fato, na mão para ler. Então, o que que eles têm? Eles têm versões de copistas que vieram ao longo do tempo
pegando o texto e reproduzindo, até que as últimas versões mais antigas chegam por volta de, acho que 1000 depois de Cristo, eu acho que eu não sei se é 1000, não sei se é 100, talvez eu tenha errado aqui, mas não importa. O que importa é que ele quer dizer o seguinte, ó, 1000 anos depois de Cristo é que de fato a gente pode dizer que a gente tem esses documentos para poder comparar. E ele começa a descer a lenha, né? Existe, então, de fato, um vácuo, né, entre os textos originais e aquilo que se tem para estudar de forma histórica. E aí ele diz, ó, isso são problemas sérios. E aqui ele vem com essa conjunção adversativa fantástica. Eu adoro conjunções adversativas. Contudo, mas, todavia. Porque aí muda tudo. Tudo que ele disse anterior vai ser mudado agora. Todavia, a situação não é muito diferente para grande parte do que nos sobreviveu da literatura antiga e não pode, por si só, ser motivo para descartar a Bíblia como documento. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte: tudo que a gente sabe de Platão, Aristóteles, toda a filosofia grega, toda a filosofia romana, todas as histórias de guerra do passado, tudo que você possa imaginar, tudo ele tem o mesmo processo científico de verificação que a Bíblia tem. Então, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: eu não posso dizer com certeza que o texto que está escrito por exemplo, Gênesis, não tem validação histórica, porque eu também não posso dizer que o texto que foi escrito por Aristóteles também não tem validação histórica só porque eu não estava lá, ou só porque eu não tenho o original. Então, ele está dizendo o seguinte, que basicamente tudo que se tem em termos de documentos antigos, eles têm mais ou menos o mesmo perfil e não pode ser descartados. Isso é um argumento extremamente poderoso em favor da Bíblia Sagrada. Quer dizer que ele é tão válido que está escrito ali como qualquer livro que você queira ler sobre a antiguidade. Tá? Isso é um ponto importante. E tem dois outros pontos importantes que eu quero marcar aqui, que você precisa ter em mente. O primeiro ponto é o seguinte: existem inúmeras evidências arqueológicas falando do passado de Israel, falando da história, mostrando, enfim, através de inúmeros artefatos, e aí eu digo inúmeros artefatos mesmo, validando toda a história que é contada no livro. Então vai ter história de reis, de outras nações, que são encontrados, de fato, nessas nações, as suas histórias, e elas convergem com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Você vai ter, enfim, artefatos como materiais de guerra, que eram usados na mesma época, como é descrito na Bíblia, enfim, inúmeras situações, cidades que são descobertas, escavadas, e ali se encontram documentos que batem com o que se encontra na Bíblia. E, além disso, tem o que eu chamo de memória cultural. E aí eu quero explicar o que é memória cultural. Tá? Memória cultural é mais ou menos o seguinte: eu tenho uma boa história para contar sobre memória cultural. Eu trabalhei, tive a graça de trabalhar na Holanda durante um ano, e eu trabalhava com pessoas de vários países, americanos, holandeses, pessoal da Tailândia, enfim, de outros países. E um belo dia, eu sou engenheiro químico, né? Então um belo dia eu fui para uma refinaria fazer um trabalho e fui com os colegas de trabalho. E aí eu tô entrando no hotel e de repente tem uma banda tocando, né?
e ele estava tocando Garota de Ipanema, para você ver. E, para minha surpresa, quando eu entrei, o meu amigo americano bateu no meu ombro e disse: Olha, William, estão tocando para você. É a Garota de Ipanema que eles estão tocando. Essa música é brasileira. Naquele momento eu tive uma epifania. Eu falei: Meu Deus, como é que será? Como é que ele sabe que essa música é brasileira? Porque entrou na memória cultural dele, sabe? Ele ouviu de algum momento, de alguém, em algum momento, em algum lugar, mencionando que aquela melodia era brasileira, foi escrita por Tom Jobim, enfim, de Vinícius de Moraes, e aquela música ficou extremamente famosa. Ah, e isso é memória cultural, né? As pessoas passam por experiências e essas experiências ficam no tecido social, permeando ali por diversos anos. Repare que essa música foi escrita, sei lá, 50 anos atrás, e a minha geração conhece, você está entendendo? E o mesmo acontece com esses textos, né? Esses textos, esses livros, eles são passados pela memória cultural, de geração em geração, né? Antigamente, as histórias eram passadas por tradição oral. Depois vieram os livros escritos, e esses livros foram tratados com seriedade, e na medida que eles foram considerados sagrados, mais rigor técnico, né, foi, foi exigido dos copistas. Tanto é que existe a famosa história da Septuaginta, que chama, daqueles 70 é, é, judeus que fizeram cada um a sua tradução, na hora de fazer a comparação do texto, foram 70 versões exatamente iguais, né? Então, existem então dois pontos que a gente não pode negar. O primeiro deles é: há muita evidência arqueológica do que de que o que a Bíblia fala realmente aconteceu. Existiu um povo. O povo judeu está aí, né? Se você tiver alguma dúvida que esse povo de fato existe, ele está aí. Existe até um país chamado Israel. E existe também a memória cultural deles, né? A memória cultural vai dizer que eles nasceram a partir de uma família, de que eles de fato foram escravos no Egito, de que eles de fato um dia constituíram um reinado. Existia um rei muito poderoso, muito famoso, que foi o Davi. Nessa época tinha profetas. Quer dizer, então, isso está na memória cultural dessa nação. E isso não pode ser negado. Então, se você é um cético que acha que o que está escrito na Bíblia não deve ser considerado porque as pessoas não estavam lá, meu amigo, você vai passar muita vergonha se você for para um ambiente acadêmico sério, né? E ninguém mais questiona esse tipo de coisa, tá? O que você pode questionar é se você concorda com o que está escrito ou não. Isso são outros 500. E aí você tem total liberdade para dizer: olha, eu rejeito absolutamente tudo que está escrito aqui dentro. O que você não pode fazer é dizer que esse texto ele foi forjado. Muito difícil. Existe grande probabilidade, tá, de que todas as histórias que foram escritas na Bíblia Sagrada foram, de fato, histórias que são, de fato, histórias que têm fundamento, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar na mente de todos nós. Então, vamos seguir. Então, mas beleza, até então a gente tinha o Velho Testamento. Por que então a gente passou a ter o Novo Testamento, né? Isso aconteceu por conta de três grandes crenças que os cristãos e os judeus da época de Jesus eles tinham. A primeira é a seguinte: a primeira é que os cristãos do século I eles acreditavam que Jesus finalizou o Velho Testamento, porque se você teve o privilégio de ler o Velho Testamento, o que você vai perceber? Vai perceber que o Velho Testamento conta a história de um país. Começa com Abraão, e aí essa família se torna uma grande nação, e Deus está com essa nação,
separa para si essa nação como sendo sua, e essa nação passa por inúmeras intempéries e ele começa a fazer promessas, dizendo: olha, eu vou redimir vocês, eu vou restaurar vocês, eu vou enviar o Messias, e de repente, um silêncio. Nada acontece. Por mais de 400 anos, nenhum profeta aparece. Então, as pessoas da época de Jesus estavam ali esperando uma finalização do que realmente ia acontecer com o Velho Testamento. Ler o Velho Testamento é como ler um livro que não tem final. É desesperador. Então, o Novo Testamento, ele é esse final. Ele é essa continuação da história que Deus começou a escrever através de Abraão. Tá? Então, essa era a primeira crença dos cristãos do século I. Esses cristãos também acreditavam que Jesus inaugurou uma nova aliança. E isso é importante porque você vai perceber em toda a narrativa do Novo Testamento linguagem de nova aliança. Tá? E, mais uma vez, para um judeu, se Deus faz uma nova aliança, ele escreve um livro sagrado. E o terceiro ponto é que os primeiros cristãos acreditavam na autoridade de Jesus como mentor da nova aliança que Deus estava fazendo com os homens e, consequentemente, da autoridade dos apóstolos. Tá? Vamos ver com mais detalhes cada um desses pontos. Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: Jesus finalizou o Velho Testamento. Será que isso é verdade? Como eu disse, o Velho Testamento é essa história incompleta, né? Faltava ali o Messias chegar. E Jesus é o Messias que chegou. Tá? E Jesus veio finalizar essa história do Velho Testamento. É isso que os cristãos do primeiro século acreditavam. Vamos ver se isso é verdade? Eles estavam esperando essa finalização da história, né? Vamos ler 1 João capítulo 1. Ó. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias. Então repare que aqui vemos uma passagem do irmão de Pedro, que foi o primeiro discípulo a ser chamado, e ele vai chegar para o seu irmão e vai dizer o seguinte: escuta, sabe o Messias do Velho Testamento que todos nós aguardamos? Então ele está aqui. Então, de fato, existia, né, isso é um sinal de que as pessoas do século do nascimento de Jesus, contemporâneas a Jesus, estavam esperando o fechamento do Velho Testamento. E Jesus, ele é esse fechamento. Né? Vamos ler o próximo texto. Eles também aguardavam a consolação e a redenção de Israel. Vamos ler esse texto aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O que seria essa consolação de Israel? Porque Israel estava sendo oprimido por muitos e muitos anos por diversos reinos imperialistas. Né? Então, Israel aguardava a libertação. E esse Simeão estava ali dizendo: eu estou aguardando que isso aconteça no meu tempo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo aqui seria, no caso, o Messias. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para ali fazer conforme requeria o costume da lei, ou seja, fazer a circuncisão, né? Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então, repare, ele esperava que a história do Velho Testamento ia continuar no seu tempo. E Deus havia lhe feito a promessa que, de fato, isso iria acontecer. E os seus olhos, quando viram Cristo, eles
ao mesmo tempo, foram abertos para o fato de que o fechamento da história do Velho Testamento ia começar ali, através daquele menino. Então, nós temos esse exemplo, temos o exemplo de que, de fato, eles aguardavam a restauração do reino. E repare que quando eu falei sobre o Velho Testamento, essa era talvez a maior expectativa deles, a expectativa de restauração de poder político de Israel. Então, veja que em Atos capítulo 1, versículo 6, o que está escrito. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Mais um texto dizendo que eles acreditavam que Jesus ele ia finalizar o que o Velho Testamento prometia. Então, quando Jesus começa a pregar e diz que o reino de Deus está entre vós, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que ele, de fato, veio completar a história do Velho Testamento, porque ele não estava aguardando um reino, né? Então, vamos ler aqui, Lucas. Ele diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá, porque o reino de Deus está entre vocês, já está agora, no tempo presente, no meio de vocês. Tá? Então, e Jesus veio completar a história do Velho Testamento. Como eu disse, Jesus era esse final, né? E mais uma indicação de que os apóstolos também interpretaram dessa maneira a gente vê logo de cara em Mateus, no capítulo 1. O que acontece? Mateus ele vai fazer uma ligação de Jesus a Abraão, né? Então ele começa com essa genealogia. As pessoas não valorizam muito a genealogia, mas o papel da genealogia aqui no livro de Mateus ele é crucial para a história, tá? Para a história do Messias. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, o Messias ele tem a linhagem que era esperada e que foi profetizada no passado. Então ele começa a dizer o seguinte, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Então, a primeira aliança que tinha começado com Abraão seguiu com Isaac, depois com Jacó, que gerou Judá. Então, Judá vai ser a tribo do rei Davi, né? E Deus promete que Deus vai levantar um outro rei. Por isso que começa falando de Judá. E aí segue a genealogia. E no final ele vai dizendo: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, veja bem, Jesus Cristo aqui, ele é incluído na linhagem de Davi por adoção. Isso é um fato. Mas ele é incluído na linhagem de Davi. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio e 14 do exílio até Cristo. Então, os judeus também são muito apegados à numerologia, e aí Mateus começa a fazer essa distinção aqui entre os períodos mais importantes. Então, diz o seguinte, ó, desde quando a gente recebeu a lei até Davi, foram 14 gerações. De Davi até o exílio, 14 gerações. E do exílio até hoje, 14 gerações. Então, Jesus ele é essa ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Tá? Vamos avançar. Segundo ponto. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus inaugurou uma nova aliança. Os autores dos primeiros livros interpretaram o trabalho de Jesus em linguagem de nova aliança. Para o judeu, quando Deus faz uma aliança, ele escreve um livro sagrado. Então, a gente está tentando descobrir aqui por que de fato, o Novo Testamento deve ser considerado como um livro sagrado. E eu estou tentando provar o ponto que isso nasceu de forma orgânica, né? Vamos lá.
os autores dos primeiros livros interpretaram o trabalho de Jesus em linguagem de nova aliança. Isso a gente pode ser visto na Santa Ceia. Vamos lá ler o que está escrito aqui na Santa Ceia. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre, que vai te trair. Jesus afirmou: sim, a você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Repare bem o que ele diz, ó. A Santa Ceia, ou seja, aquele ato de comer o pão e beber o cálice, ele é o símbolo de uma nova aliança que estava sendo derramada sobre o povo. E essa aliança ela tinha uma função especial, que era o perdão dos pecados. A primeira aliança que Deus fez com Abraão foi para separar um povo para si. Na segunda aliança, ele faz com toda a humanidade, oferecendo o perdão dos pecados. Tá? Então, temos aqui a prova que, de fato, o Novo Testamento começa a falar em linguagem de nova aliança. Mas tem mais textos, vamos avançar. Zacarias, por exemplo, vai falar o seguinte: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele prometeu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falaram pelos seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Aqui ele está falando, já profetizando a respeito do que haveria de vir, né? De que Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel e o que haveria de vir seria para lembrar dessa santa aliança que foi feita com o seu povo. Então, mais uma vez, o texto falando em linguagem de aliança. Paulo aqui, mais uma vez, também falando em linguagem de aliança. Pois recebi do Senhor e também o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Mais uma vez aqui, a linguagem de nova aliança. E o livro inteiro de Hebreus é para falar sobre isso. Eu destaquei um texto aqui que diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, no caso os sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então, repare bem, Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, sendo baseado em promessas superiores. Tá, beleza. Agora, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com Cânion? O que novas alianças têm a ver com Cânion? Isso é muito simples, porque se Deus faz uma nova aliança para o judeu, ele tem que escrever um novo livro. Então vamos lá. Quer a prova disso? Êxodo, vamos ler aqui, ó. Êxodo 24, 7 e 8. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, ele escreveu um livro, que é, nesse caso aqui em específico, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia.
Tem mais texto, 2 Reis, capítulo 23, versículo 2. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para quê? Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Então, mais uma referência ao livro da aliança. Quando Deus faz aliança, Deus escreve um livro. Deuteronômio 4:13, de novo. Elis anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu sobre 2 tábuas de pedra. Aqui foi fantástico. Você repare que Deus anuncia a aliança, entrega os 10 mandamentos e ele escreve nas tábuas de pedra e ordenou que as cumprisse. Então, se Deus faz aliança, ele escreve em livros. Êxodo 34. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhante à primeira, porque a primeira foi quebrada. E nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Veja Deus escrevendo na tábua. Faço com vocês uma aliança. Disse o Senhor: diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Então é isso. Então, qual a conclusão disso tudo? Eu já falei. Esses textos que eu acabei de ler mostram que na mente do judeu, alianças são escritas em livros. E se Jesus iniciou uma nova aliança, como nós aprendemos aqui em cima, ele dizendo, estou entregando uma nova aliança, ele precisava de um novo depósito de livros. Daí que nasce o Novo Testamento. Está entendendo? Então vamos avançar. Além disso, e aqui é um ponto importante, eu queria que você entendesse que o processo de nascimento de um livro canônico, ele é extremamente orgânico, né? Você lembra? Ele nasce no coração de Deus, as pessoas usam e um tempo depois o pessoal realmente confirma. E aqui eu vou mostrar para você como que ele foi naturalmente sendo visto como um livro sagrado, tá? Vamos ler aqui em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Olha só o que vai estar escrito. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. Isso aqui é Paulo dizendo. Apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por cartas nossas. E o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, eu sou o apóstolo Paulo. Eu fui até aí, preguei para vocês. E eu quero que vocês entendam que o que eu disse tem autoridade. E não só isso. Não somente o que eu disse, mas também o que eu escrevi. Tem autoridade. Tá? Então, considerem assim. Considere como palavra de Deus para você. Você vê que é um processo extremamente orgânico, né? O nascimento de um cânon. Aqui continua. Se alguém não obedecer às nossas palavras por essa carta, olha só o que ele está falando. A autoridade da carta tinha o poder para fazer o quê? Você marcar a pessoa e não se associar com ela, para que essa pessoa se sinta envergonhada. Ou seja, se eu estou escrevendo para você, é para você obedecer, porque isso é a palavra de Deus. Então, os primeiros cristãos, eles receberam essas cartas, de fato, como se fossem cartas sagradas. Tá? Isso aqui, então, é fantástico. Isso aqui realmente vai encerrar de uma vez por todas o tempo que nasce o cânon do Novo Testamento. Que é uma grande discussão, inclusive na Igreja Católica, que o cânon foi, de fato, realizado 400 anos depois de Cristo. Isso não é verdade. Os primeiros cristãos, eles já olhavam para as escrituras sagradas como sendo textos vindos de Deus, né?
o que de fato somos gratos pelo trabalho dos primeiros irmãos e cristãos lá do século I, II, III e IV, é que eles depois vieram enfrentar os falsos ensinamentos. E aí já é a terceira aula que a gente vai falar sobre isso, né? E aí por isso que, de fato, o processo de canonização, de fato, ele tem três fases. Ele tem a fase da criação no coração de Deus, a segunda fase, que é a fase das pessoas receberem, que é o que nós estamos vendo aqui, as escrituras como sagradas, e a terceira fase é, de fato, a gente começa, as pessoas ali vão tendo o texto por muito tempo, outros textos vão surgindo, e vai chegar uma hora que eles vão ter que criar critérios para selecionar quais que entram e quais que saem, né, dessa seleção de livros sagrados. Mas vamos ler o que Pedro tem a nos dizer sobre isso. Pedro diz o seguinte: tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, é verdade, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais. Preste atenção nessa palavra demais, escrituras. Então, o apóstolo Pedro, que foi o líder principal da igreja depois que Jesus subiu ao céu, ele está dizendo o seguinte: o que Paulo está escrevendo é Sagrada Escritura. Então, você vê que nasceu naturalmente a coisa, né? Não foi um grupo de pessoas que sentou e selecionou o texto. O texto nasceu, as pessoas foram usando e pronto. E é assim que se nasce um cânon. Tá? Então, os apóstolos acreditavam que os livros que eles estavam escrevendo eram livros que receberam autoridade de Deus e não precisavam de um concílio para que essas pessoas recebessem e autenticassem como um texto sagrado, tá? Isso é importante. Então, a conclusão disso tudo. O argumento de que os primeiros cristãos não acreditavam no cânon não parece ser um argumento forte, né? Tem pessoas que pensam isso, né? Há indícios de que eles acreditavam nos apóstolos e esperavam desde o início um cânon. O cânon foi plantado como uma semente logo nos primeiros dias e germinou naturalmente a partir dessas crenças iniciais. E isso é muito importante. O processo de nascimento de um cânon foi orgânico e natural, tá? No próximo vídeo a gente vai entrar mais nos textos, na seleção dessa disputa, né? Do século I, II e III, e finalmente a gente vai tentar entender como a gente chegou nos livros que a gente considera como sagrados. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e nos vemos em breve.